Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é trazer um resumo do contrato para facilitar com que você consiga compreender cada ponto que é abordado nesse documento. O primeiro ponto a declarar é que vocês entendem que pode usar o espaço da Arca tanto para treinos livres quanto para um treino orientado, ou seja, na contratação de uma aula ou de uma preparação física, onde você tem o acompanhamento de um profissional. Então, quando você usa o espaço para treino livre, você está declarando, através do contrato, que você tem nível suficiente para estar utilizando a pista nesse formato. Caso contrário, você tem a opção de contratar através das nossas aulas e treinamentos um treino orientado. Outro ponto importante é que quando você aceita o contrato, você libera a gente a utilizar a sua imagem para materiais de divulgação da escola. Como é um espaço coletivo, a gente faz muito material de divulgação para a rede social, a gente faz as filmagens aqui dentro do espaço e pode ser que você apareça dentro dessas imagens, inclusive a gente dando close em você. Então, ao aceitar o contrato, você aceita esse tipo de divulgação. Outro ponto importante é sobre a questão de exame médico. Você declara ao aceitar o contrato que você fez um exame médico dentro de um prazo de 30 dias assim que se matriculou, declarando que você está em plenas condições de saúde para a atividade física. Ao usar o espaço do CT Arca também, você entende que é obrigatória a utilização de capacete e caso você não utilize, você se responsabiliza totalmente por isso. Visto que a gente já tem as plaquinhas de orientação na pista, é declarado nesse contrato a obrigatoriedade do uso de capacete e também fornecemos gratuitamente aqui no espaço da Arca esse equipamento. Outro ponto importante também, frisado no contrato, é que todos os objetos que você traz, você é responsável por cuidar deles. Ou seja, você tem que deixar a tua bolsa, a tua chave, a tua carteira no local que seja visível para você, porque você é o único responsável por esse material. Em relação aos usuários menores de idade, a gente recomenda que o responsável explique a importância de não sair do espaço sem antes comunicar o próprio responsável e a pessoa da recepção. É importante também frisar que os nossos funcionários têm horário de entrada e saída do espaço. Então a gente não pode ficar um horário excedente para aguardar a chegada do pai. Então é muito importante que você tenha esse compromisso de chegar no horário de fechamento da pista ou nos ligue para avisar de algum imprevisto. Falando agora sobre a parte de valores, a gente tem 3 formatos de plano, que é o plano pré-pago, o plano de recorrência e os planos promocionais. Ao escolher o plano mais adequado para você, juntamente com ele você também aceita o formato tanto da parte de pagamento quanto de contrato e do uso de serviços. A gente trabalha aqui na Arca com um sistema de reserva de hora do professor e do espaço. A partir do momento que você se inscreve, a gente não pode comercializar a sua vaga. Por exemplo, o professor ele tem uma aula das 4 às 5 na segunda-feira com reserva de 10 vagas. Então todas aquelas vagas, se elas estiverem preenchidas, elas não podem ser alocadas para um outro aluno. Nesse caso, quando você contrata um plano de recorrência, você tem que nos avisar caso você queira para o mês seguinte não utilizar mais aquela vaga. Caso contrário, aquele horário será descontado. Por isso é muito importante você escolher o plano mais adequado às suas necessidades. A gente tem o plano pré-pago e os planos promocionais, onde a renovação não é automática e a gente entende que se o aluno não pagar a próxima mensalidade, ele está liberando a vaga. Caso você escolha o plano de recorrência, a gente entende que você tem um compromisso com o seu treinamento e com a pista. Então, nesse caso você queira cancelar a sua vaga por motivos de viagem, férias, porque se lesionou ou qualquer outro motivo, você tem que nos comunicar para não ser descontado a próxima mensalidade, tendo ciência que a gente não reserva a vaga sem o pagamento. No caso dos planos promocionais, que são planos maiores de 3 meses, 6 meses e 1 ano, é feito pagamento à vista ou dividido em vezes dependendo da quantidade de membros da família que fazem aula junto conosco. Então, quando você precisa encerrar um contrato na metade, a gente faz o cálculo dos descontos que foram concedidos, porque a gente entende que você não utilizou a plenitude do plano, né? O desconto ele é concedido mediante o cumprimento daquele prazo. A gente também faz o desconto dos impostos que já foram pagos em cima daquelas mensalidades à frente e depois faz a devolução dos valores restantes para o aluno. Nos planos de recorrência, é importante que você nos avise com antecedência, pelo menos num prazo de 15 a 30 dias, para que não vire a sua fatura de cartão de crédito, dificultando o estorno dos valores. A gente trabalha com formato de contrato, como já falei, com reserva de hora do professor. Então isso é feito também com uma data de início e uma data de fim, no caso dos planos pré-pagos e promocionais. Nos casos da recorrência, com data de início, porém sem data de fim.
De qualquer maneira, independente do plano, esse prazo são prazos corridos. Caso você não utilize algum dia de aula ou algum dos serviços integralmente e só utilize parcialmente, a Arca não tem obrigatoriedade de fazer reposições de aula ou fazer ressarcimento de valores, visto que a gente reservou a sua vaga e você não utilizou. A gente sempre tem a política de tentar fazer a reposição nos horários vagos já existentes nas turmas. Para nós não é nem um pouco interessante que você não faça a aula, por isso que a gente tenta sempre fazer as reposições. Porém, a gente não consegue abrir horários diferentes para que você possa fazer uma reposição individual, visto que o seu contrato é um contrato em turma. Então, por isso a gente precisa encaixar numa turma que tenha vaga. Caso não tenha vaga, essa aula fica perdida, elas não são cumulativas. Em relação aos cancelamentos, faltas, férias, feriados, tanto do aluno quanto do professor, é muito importante no primeiro passo, quando você faz a matrícula, você se cadastrar na nossa lista de e-mail, aceitar lá que você aceita receber os nossos e-mails, jogar para a caixa principal, para não ficar caindo no spam, e também adicionar o nosso número no seu WhatsApp, pois a gente faz a comunicação também por lista de transmissão. Então, para que você saiba de uma remarcação de aula, ou de um cancelamento, ou algum imprevisto, é muito importante que você faça esses dois procedimentos. Aceite o nosso recebimento de e-mail e também adicione o nosso número no seu WhatsApp. Independente do plano contratado, já está previsto o período de férias, recessos e feriados do professor e da pista. Então, no caso, a contrapartida que a pista dá para que você mantenha a sua mensalidade ativa é fornecer 2 diárias para cada aula, que o professor não executou nesse período de férias, ou 2 treinos online também por cada aula, para que você possa ter uma orientação durante esse período. Caso você não tenha interesse nesse formato e na contrapartida que a pista dá de repor com as diárias ou com os treinos online, você deve pedir o cancelamento com antecedência para que não seja cobrado as mensalidades seguintes, entendendo também que você libera aquela vaga para outros alunos. Caso hajam faltas do professor, nesse caso o professor ele vai disponibilizar tanto horários já existentes em turma, caso não tenha ou sejam muitas faltas por motivo de doença ou qualquer fator, o professor vai abrir novas janelas de horários para reposição dentro de uma semana. Caso todos os horários sejam preenchidos e faltem vagas para reposição, o professor abrirá uma próxima semana para que todos tenham oportunidade de fazer a sua reposição. Normalmente o professor vai dar pelo menos mais do que 2 possibilidades de horário para que o aluno possa fazer essa reposição. Se ele não conseguir dentro desses horários que são disponibilizados, ele também tem o direito de fazer a troca por 2 diárias ou 2 treinos online. Caso hajam muitas faltas por parte do professor e o aluno não tenha interesse em fazer as reposições, na troca de treinos livres ou treinos online, o aluno pode pedir o cancelamento e também seguindo as mesmas regras ali no caso dos planos promocionais, as regras de ressarcimento de valores, onde a gente calcula os descontos que foram concedidos, calcula também os impostos que foram pagos das mensalidades à frente e devolve os demais valores para o aluno. A Arca se reserva o direito de cancelar o contrato a qualquer momento e por qualquer motivo, para o bom funcionamento operacional da escola e da pista, não tendo nenhum custo adicional para o cliente, seguindo apenas as mesmas regras de cancelamento, exceto onde os impostos quem arcaria seria a Arca, porque é ela que está fazendo o cancelamento do contrato, porém os descontos concedidos não seriam considerados, então a gente calcularia o que foi dado de desconto e faria o abatimento desses valores e devolveria o restante dos valores para o cliente. Bom pessoal, seria isso. A gente recomenda a leitura completa do contrato, porém eu decidi fazer esse vídeo para resumir os pontos mais importantes para que todos tenham ciência do nosso formato de trabalho e para que tudo flua corretamente. Qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp, sugestões também estamos sempre abertos e vamos para mais um ano de treino.